Amém. Boa noite, gente. Boa noite, famílias. Eu estava refletindo hoje e eu li uma passagem muito interessante que está em Lucas 22, no capítulo 15 e 16, no Lucas 22, versículos 15 e 16, que diz assim: Jesus disse: Eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. E eu fiquei tão assim, surpreso de ouvir Jesus falando que ele estava ansioso, que ele estava entusiasmado para comer aquela Páscoa com os discípulos. E isso bateu assim muito comigo, com o que a gente estava esperando desse culto, desse encontro hoje à noite. Né? Assim, refletiu muito Jesus entusiasmado, e eu falei, por que Jesus estava entusiasmado para passar aquela Páscoa ali? Né? Assim, você vai ver que ele fala, antes do meu sofrimento. Então Jesus estava entendendo que aquele momento com os discípulos, com as pessoas mais próximas a ele, com os amigos dele, era essencial para aquilo que ele ia passar. Então eu entendi que talvez eu tenha uma dificuldade, esteja passando por uma dificuldade, talvez você tenha uma semana difícil pela frente, você tenha dias difíceis pela frente, você esteja enfrentando problema. E eu falo, olha, fique entusiasmado como Jesus de estar reunido aqui para esse momento de Páscoa, porque Jesus assim ficou. Tá? Jesus ele foi fortalecido pela comunhão, né, pela reunião ali com as pessoas, com os amigos dele. E aí depois ele fala, essa não vai ser a última Páscoa, vai ser a última Páscoa aqui na Terra, mas a gente vai ter uma nova Páscoa lá no céu. Tá? Então, por mais difícil que seja o seu problema, você pode ter certeza que existe uma Páscoa no céu esperando por você, esperando por mim. Tá? Amém. Mais adiante, no versículo 20 de Lucas 22, Jesus fala: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. E como o Rafael falou, como o Guto falou sobre dar graças, o Daniel falou sobre o amor, que é a força, né? Aquilo que moveu Jesus a estar aqui com a gente nessa terra, dando a vida dele para nos salvar e nos remir. Eu acho lindo que ele diz que o cálice, né, o suco de uva, representa a nova aliança. Hoje nós temos todo o direito de celebrar, de nos alegrar uma nova vida, uma nova aliança que nós temos com Cristo, com Deus de amor, com o Pai, com o Espírito Santo. Nós temos motivos para nos alegrar e para celebrar. Hoje a gente está aqui reunido celebrando que Jesus nos salvou, Jesus nos limpou, Jesus nos deu uma nova vida, novas perspectivas, novos sonhos, novas expectativas. Fique firme nessa palavra, leva isso para a sua semana, leva isso para os próximos dias. O nosso Deus, o nosso Cristo tem uma nova vida, uma nova aliança conosco. Amém. A gente vai passar agora para o Jaime e para a Mayra para fazerem a oração. Uau! Uau! Falar de Jesus é tremendo. E eu meditando lá em Colossenses 1:17, essa palavra me deixa muito, muito empolgada, porque aqui fala de Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio do seu sangue, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Então, hoje é dia de celebrar, porque aprove a Deus enviar o seu Filho para reconciliar, para nos perdoar, para derramar o sangue dele, para pagar os nossos pecados. E com isso ele nos remiu, nos redimiu e nos justificou. E nos fez santo, inculpável. Então, nesse momento aqui, eu quero render graças a Jesus, reconhecer o benefício, reconhecer a obra da cruz, o que ele realizou por nós. Foi uma obra linda, tremenda, perfeita, sem faltar coisa alguma. Só ele poderia fazer o que ele fez. Então, nesse dia, nós, como igreja aqui, eu quero orar, agradecer Jesus, render graças a ele, dizer, Jesus, muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício, pela a troca sem igual que o Senhor fez conosco. A coisa mais linda que o Senhor fez, Jesus, foi morrer a nossa morte. E, com isso, o Senhor nos deu vida eterna. Amém. Tudo que o Senhor fez foi maravilhoso, foi tremendo, é indizível. Mas, para mim, o Senhor morrer a nossa morte foi tudo. E, Jesus, muito obrigado, Jesus. Nós queremos aqui, como teu corpo, como igreja local, te agradecer, render graça e dizer para você, Jesus, muito obrigado por tudo que você fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Continue, Senhor, intercedendo aí com o Papai e com o Espírito Santo aqui na terra que está conosco. Senhor, intercedendo pelos seus que estão aqui na terra e pelos aqueles que não te conhecem, Senhor. Continue fortalecendo cada um de nós, revelar o Senhor para o mundo, dizer para o mundo quem é o Senhor, falar de ti para o mundo, porque o Senhor já fez uma obra perfeita sem faltar coisa alguma. E o mundo, a humanidade que ainda não te conhece, precisa saber, precisa ouvir. E nós somos as trombetas do Senhor aqui na terra, somos embaixador do Senhor aqui na terra. Então, que o Senhor venha fortalecer cada um de nós dando revelação, discernimento, ousadia, intrepidez no teu espírito em nós, para que nós façamos a tua obra do mesmo modo que o Senhor fez, com tanta supremacia, com tanta destreza, com tanta excelência. Muito obrigado, Jesus. Queremos te render graça mais uma vez e dizer para o Senhor, continue visitando cada hospital, cada vida, aonde tem vida aprisionada, o Senhor visita agora, o Senhor envia seus anjos guerreiros com a espada de fogo para visitar os hospitais, varre do nosso meio toda a enfermidade, todo esse espírito maligno. Nós queremos aqui agora, como igreja, dar uma ordem de comando, que venha ser varrido do planeta Terra, de cada lugar onde tem vida aprisionada por esse vírus maldito, que ele venha ser varrido. Satanás, nós damos uma ordem para você, recua, sai do nosso meio, Jesus é o rei, ele está no controle, ele governa a terra, o Brasil pertence a Jesus, nós pertencemos a Jesus. Então, portanto, Satanás, nós não aceitamos, nós não autorizamos você mais tocar em vida nenhuma. Dizemos para você, pega toda a sua sujeira, todo demônio da enfermidade, tudo que não provém do Senhor e bate em retirada, vai para os quintos infernos, que é lá que é teu lugar. E deixa a gente ir em paz. Jesus, muito obrigado mais uma vez pelo seu sangue derramado naquela cruz do Calvário, pela tua morte, em nosso lugar morreu a nossa morte, deu vida e nos deu vida, vida com abundância. Obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer ainda no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. 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 Falei demais, né? Amém. Não falou demais não, Mara, você arrebentou. Você falou que tinha que ser dito, está ótimo. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Essa é a frase do momento. Gente, a gente vai entrar agora no momento de ceiar, né? O ritual da ceia versão cristã, né? Então, se você puder ir preparando pão, suco de uva, se você não tiver pão, pega creme crack, se não tiver creme crack, pega bono, se não tiver bono, você pega alguma coisa aí, uma maçã, tá valendo.
e pega alguma coisa para beber também, seja água, enfim, vai se preparando. Eu queria só fazer uma breve meditação aqui, chamar a atenção de vocês para, na tradição, fui dar uma revisada na tradição da Páscoa, né? Não sei se vocês sabem, a Páscoa é uma tradição que nós herdamos dos judeus. Assim como tudo que nós temos no cristianismo, nós herdamos dos judeus, inclusive o nosso Salvador, ele nos incluiu nessa herança judaica. Então, a gente tem essa perspectiva judaica e a Páscoa ela vem dessa tradição judaica. E dos elementos tem um livro cheio de tradições sobre sobre a Páscoa, que é a principal data dos judeus e é a principal data cristã. E a Páscoa, entre a cerimônia toda, existia no final um momento onde eles cantavam alguns cânticos. A Bíblia registra isso no livro de Marcos e no Mateus e Lucas. Registra assim que Jesus cantou. E se você for ler esse livro sobre a tradição, você vai ver que eles cantavam salmos entre o Salmo 113 e o Salmo 118. 5 salmos eram as músicas que eles cantavam. Se você pegar o Salmo 118, você vai ver por que Jesus cantou aquele salmo. Era uma música a respeito da morte dele e uma confissão de fé de que Deus não ia desamparar ele ali. Então, a tradição ela já estava sendo preparada e anunciada sobre Jesus. E eu queria ler com vocês rapidinho aqui os primeiros versos do Salmo 118, que é uma música, né? Diz assim: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Diga, pois, Israel, a sua bondade dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua bondade dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua bondade dura para sempre. E é curioso a Bíblia apontar para essa questão da eternidade, né? A bondade de Deus, ela dura para sempre porque ela era ontem, ela é hoje e ela vai ser amanhã. E a Páscoa sempre foi sobre esses 3 tempos. A forma como Deus lida com os 3 tempos. Deus não é o Deus de ontem. Ele não é o Deus que estava lá na sua conversão, o Deus que te libertou das drogas, o Deus que te salvou. Ele estava lá, mas ele não é só daquele lugar. Ele também não é só o Deus do futuro, o Deus que vai fazer, o Deus das promessas, que vai te manter livre, que vai cuidar dos teus familiares, que vai trazer a prosperidade. Ele é o Deus do futuro, mas ele também não é só do futuro. Ele também é o Deus do presente. Amém. E a Páscoa sempre foi assim, trazendo o passado como memória, né? Hoje a gente celebra a Páscoa trazendo à memória o que Jesus fez por nós. Trazendo à memória a primeira Páscoa quando eles foram libertos do Egito. Trazendo à memória o dia que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e Ele nos libertou. Então, a Páscoa hoje, a gente pega o passado e a gente traz para cá. A Páscoa hoje também continua sendo sobre o futuro, né? Lá em Moisés, a Páscoa era sobre Jesus, que estava no futuro. Mas hoje, ela continua sendo sobre o futuro porque a gente sabe que nós precisamos de um Salvador ainda hoje. Existem coisas na nossa vida que vão acontecer amanhã, que vão acontecer daqui a um mês, que vão acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos, 10 anos. E hoje nós estamos celebrando um Salvador que é capaz de nos sustentar por todo o futuro. Nós estamos celebrando uma aliança, um Jesus que morreu por nós na cruz, que inclui um futuro maravilhoso. E aí, no meio desse Salmo 118, tem o versículo 24 que diz assim: esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos, né? Nos alegremos nele. E ele está dizendo assim: olha, você está no meio do coronavírus, você está celebrando a Páscoa, cada um na sua casa, separado, você está com restrições, você tem alguém que talvez passou, você está num momento triste, você está preocupado, o seu trabalho está assim, está assado. Esse dia de hoje, no presente, Jesus continua presente aqui, Jesus continua valendo aqui, e esse foi o dia que ele fez. Esse dia não está descontrolado, esse dia não foi feito por outra pessoa, o seu presente não está fora do controle dele. Então, a nossa ceia, quando a gente celebra a ceia, a gente está dizendo do Jesus que morreu lá atrás por nós, e nós temos ótimas memórias do que ele já fez por nós. Amém. A gente está celebrando o que a gente ainda vai descobrir que ele já estava provisionando, já estava cuidando, e que ele já estava encaminhando. Mas essa ceia também é a respeito de hoje.
no meio do momento que nós estamos vivendo. Saber que nós temos um Deus que morreu na cruz por nós, né? O corpo dele foi dilacerado para que nós pudéssemos ter vida, saúde, um sangue que foi derramado por nós para que nós pudéssemos ter perdão de pecados, uma consciência limpa. Eu não sei se você está com uma consciência limpa nessa noite, mas eu quero te convidar a limpar a sua consciência através do sangue de Jesus. Amém. O que nos dá uma consciência limpa nesse dia, hoje, nessa Páscoa, é o sangue de Jesus que nos cobre, que nos protege e que nos dá esperança para o futuro. Então, com esse entendimento, eu vou convidar cada casa, cada um de vocês, a pegar o pão. Eu não sei se você teve condições de ter o pão sem fermento, o pão asmo. A gente tem alguns pães aqui hoje. E eu quero te convidar a quebrar o pão e compartilhar com a pessoa que está perto de você. Como na Páscoa se faz. Compartilhar o pão. Vou pegar. Aqui. Quem não está no Zoom, se você está assistindo no Instagram, no YouTube, você está perdendo. É uma coisa mais linda, assim. Várias casas, várias famílias, vários templos, vários lugares onde Deus tem transformado e edificado. Mas você está com esse pão. Vamos comer esse pão agora. Amém. E lembrar em memória do que Jesus fez, em confissão de fé do que ele vai fazer, em agradecimento pelo que ele está fazendo agora. Amém. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida. Assim como esse pão alimenta o nosso corpo. Assim como esse pão é o combustível do nosso corpo. Simboliza, né, os elementos que nós precisamos para viver, carboidratos, elementos que vão cair no nosso estômago e vão ser distribuídos como vida para todo o nosso corpo. Assim, nós também declaramos em fé, nesse ritual, nessa cerimônia, que Jesus, ele é o combustível da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. É em Cristo que nós depositamos todas as nossas esperanças. Todo o nosso combustível, toda a nossa expectativa de dias bons, a nossa certeza de dias bons, a nossa expectativa de saúde, a nossa certeza de saúde, a nossa gratidão pelo livramento, por saúde que você já nos deu. Tudo isso está em Cristo Jesus e nós celebramos nesse dia que você fez, nessa Páscoa. Da mesma forma, quero te convidar a pegar, se você tiver uma taça, talvez você tenha um vinho, hoje tendo a oportunidade de ter um vinho, talvez não, talvez você está bebendo uma água, o que você tiver. O importante é que esse vinho, esse suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus. Gente, não foi uma mensagem virtual, não foi algo alegórico, foi sangue real. Não sei se você lembra a última vez que você derramou sangue, mas se você dá uma raladinha e sai sangue, você sente na hora, cara, tá doendo, tá saindo. Isso aqui é a minha vida. Esse foi o preço que foi pago por nós. Hoje eu quero celebrar um preço bem pago. Quero celebrar que Deus te avaliou e você foi avaliado no mais alto preço. Amém. E não só foi avaliado, porque uma coisa é dizer assim, vale tanto. Outra coisa é chegar lá e pagar. Você foi comprado, você foi comprada. Você tem um dono, você tem alguém que cuida de você como uma propriedade. Você foi trazido a participar da família de Cristo através de um preço alto. E Jesus não derramou pouco sangue, ele derramou todo o sangue. Depois de morto, ainda furaram ele para o que sobrasse de sangue fosse derramado para não ficar nada. Sabe, tem um pastor que eu ouço e ele costuma dizer assim, o céu, ele foi à falência para poder comprar você. O céu não usou só o que estava sobrando, aquela poupança. Ele literalmente pagou tudo. Se Deus tivesse que pagar de novo, ele não teria outro filho unigênito para pagar. Ele deu tudo que ele tinha. E hoje nós celebramos isso como uma memória, como um fundamento da nossa autoestima. Isso é quem eu sou, esse é o meu valor. E nós também celebramos isso com confissão. Olha, um Deus que me deu tudo, me pagou esse sangue. Como é que ele não vai me dar todas as outras coisas?
Como é que ele vai me reter alguma outra coisa se o filho dele ele não reteve? Então, com essa memória e confissão de fé para o futuro, eu quero te convidar a beber esse vinho e beber em memória de Cristo. Amém. Vou convidar meu pai para fazer uma oração e tocar uma música para a gente poder encerrar esse momento. Só um segundinho. Graças a Deus, gente. Que bom que ele comprou a nossa liberdade, comprou a liberdade de todos os homens com o seu precioso sangue. Vamos celebrar. Escuridão estava a humanidade a esperar até Deus descer do céu com perdão em seu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, redimiu a criação, foi à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Para ser a salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus, louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Mas Jesus ressuscitou, todo o céu atento olhou, sobre a morte para sempre o Cordeiro triunfou. Sua vida abriu sepulcros, o céu todo admirou. Como o Pai resgataria gerações com seu amor. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar. E a verdade do Evangelho nunca se apagará. O seu sangue, o seu nome, a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Louve a Deus, louve a Deus e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvo. Mais uma vez, louve a Deus, louve a
Gente, feliz Páscoa. Pedro, antes de terminar, transmite no YouTube todas as câmeras do Zoom. Todo mundo abre a câmera para falar aí pro pessoal do YouTube. Que lindo ver vocês, pessoal. Lindo Tô até demais. chorando. Tá lindo, lindo, lindo. Amo Feliz vocês. Páscoa. Ano que vem a gente tá junto fazendo uma mesa bem grande lá É na isso aí. igreja presencial. Exatamente. Feliz Natal. Ô, Beijo. Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Natal, não, feliz Páscoa. Tchau, gente linda. Bom jantar. Boa Bom Páscoa. jantar, bom jantar. Feliz Páscoa para todos vocês. Valeu, valeu.